Nesse último mês, lá na igreja, o pastor ele pregou sobre Jonas, sobre o livro de Jonas. Para quem não conhece, Jonas é aquele que foi engolido pelo peixe, né? Mas isso não é o centro da história. O centro da história é que Jonas não queria obedecer a Deus, né? E ele não queria ir pregar para Nínive. Ele recebeu um chamado para ir pregar para Nínive e ele recusou esse chamado e tentou fugir de Deus, como se pudesse fugir de Deus, né? E no fim lá a gente vê que, mesmo no fim, Jonas ainda continua com o coração duro diante, diante de Deus, né? Ele continua querendo estar certo sobre Nínive, sendo que Deus queria salvar Nínive. E, perdão, eu fiquei me questionando muito, será que nós estamos prontos para fazer realmente a vontade de Deus em nossas vidas? Foi um questionamento que o pastor deu lá na igreja. E eu tenho refletido muito sobre isso nessas últimas semanas. Na oração do Pai Nosso a gente fala, né? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mas será que nós estamos prontos para isso realmente? Será que nós estamos prontos para fazer a vontade de Deus em nossas vidas? Será que nós estamos prontos para os nãos e para os sims de Deus? É comum quando você entra na igreja, você querer servir a igreja, querer ajudar a igreja, principalmente nos talentos que você tem facilidade. Por exemplo, na música, que é o meu talento, né? Que eu sou professor de música, então eu tenho muita facilidade na música. E eu penso que é natural eu já pensar, não, Deus quer me usar ali no grupo de louvor, por exemplo. E às vezes não, né? Às vezes Deus nos quer usar em outras áreas também. E esse fica o questionamento, né? Será que eu estou pronto para receber esse chamado? Por exemplo, oração é algo que eu tenho muita dificuldade. Eu já tenho dificuldade de orar no dia a dia, sendo que teria que ser uma coisa simples, né? Porque é falar com o Pai. Mas eu tenho muita dificuldade de orar no dia a dia e principalmente em público. Só que nos últimos tempos, o pessoal lá da igreja tem pedido muito para mim orar. Teve até um amigo recente que ligou para mim e pediu para mim orar por ele. E eu fico me questionando, será que não é Deus querendo trabalhar algo em mim? Querendo fazer eu ter mais esse relacionamento de oração com Ele? Ou, por exemplo, recente aí teve um líder dos jovens me desafiou a pregar no culto de jovens. E, de certa forma, foi um desafio. Apesar de eu fazer os vídeos aqui, é sempre um desafio falar em público, né? Falar aqui para a câmera é muito mais fácil do que falar em público, o que você pensa, né? E também foi um desafio. E também houve uma irmã da igreja me desafiou a revezar com ela para dar aula para os adolescentes. E tem acontecido essas coisas. Tem acontecido outros caminhos além da música para mim, né? E eu tenho percebido que talvez a música seja algo mais secundário dentro do chamado, né, para Deus, assim, para servir a Deus. É, o chamado para servir a Deus é pregar o evangelho. E a música pode ser um meio, só que tem outros meios também de pregar o evangelho. Só que a gente muitas vezes recusa isso. Recusa por não se sentir preparado, recusa por querer fazer o que é mais conveniente, por exemplo, tocar. Tocar é muito mais conveniente, muito mais fácil, né, para mim. E recusa muitas vezes porque tem certas pessoas que a gente não quer que seja salva. Para ser sincero, a gente pensa assim mesmo. Tem pessoas que a gente não quer que seja salvo. Seja pessoas mais conhecidas ou seja pessoas mais próximas do nosso convívio, sempre tem aquela pessoa que você, de certa forma, não gosta, né? E é isso que o livro de Jonas ensina. Até aqueles que ele despreza, por exemplo, Jonas, merecem a salvação, porque a Deus pertence a salvação, né? É Ele que dá a salvação e não a gente. Então, se Cristo nos chamar para falar dele para alguma pessoa, falar do Evangelho para alguma pessoa, a gente tem que estar de coração aberto para falar e não recusar, né? E não deixar o nosso orgulho, o nosso ego nos travar nessa hora. Então, é uma reflexão que eu tenho feito. Eu vou deixar o link aqui embaixo das pregações, né? Que teve lá na igreja, foi muito boa, vale a pena você conferir. E essa é a reflexão que eu deixo pra gente. Será que estamos mesmo prontos para o eis-me aqui?
para falar: Eis-me aqui, Senhor. É muito fácil falar, né? Mas será que é tão fácil assim cumprir? Será que é tão fácil fazer a vontade de Deus? Que a nossa oração venha a ser: Deus, quebre o nosso orgulho e nos ensine a ser mais humildes e fazer a tua vontade verdadeiramente. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.